bem-vindo ao Plus Class, o podcast de educação, seu podcast de educação. E falando de educação, aqui a gente fala de educação adventista, aquela que você já sabe vai muito além do ensino. Aqui a gente diz de pessoas que querem ir além. E hoje a gente vai falar de um escritor. Ele já escreveu 4 livros, eu estou aqui com o último livro dele. E eu vou apresentá-lo lendo aqui o último parágrafo do livro dele, que é uma produção independente. Esse é o 4º livro. Eu sou o Miguel, tenho 9 anos e muitos sonhos. Eu vou deixar o Miguel se apresentar. Com vocês, Miguel, nosso aluno da Educação Adventista. Bem-vindo, Miguel. Obrigado. Além de ser o Miguel e autor de 4 livros, fala um pouquinho mais de você, Miguel. Então, eu tenho 10 anos, eu estudo no Colégio Adventista de Mauá e eu tô no 5º ano, eu estudo de manhã. Aproveitando, eu quero mandar um abraço pro meu diretor Liran e também eu quero mandar um abraço pra minha professora, a Margarete, e pros meus colegas também. 5º ano, você estuda de manhã, né? Sim. Bom, você está acompanhado aqui, por favor, apresente a sua mãe pra gente. Minha mãe, o nome dela é Jéssica, ela tem 30 e... isso estava combinado, Jéssica? Mãe, 30 aí, tá bom. Ela faz faculdade de psicologia e psicopedagogia. Uau! E ela já trabalhou em diversos lugares. Agora ela trabalha em um instituto de psicologia e também em uma clínica de psicologia. Olha, muito legal toda essa introdução, Jéssica. Obrigada por você estar aqui junto, porque Obrigada. No meio de tudo isso, você faz faculdade, você faz especialização, você trabalha numa clínica, você é a mãe do Miguel, mas você tem mais uma filha e também é editora, é produtora, é essa que acompanha aqui a trajetória de escrita do Miguel. Bem-vinda aqui também. Muito obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É muito bom ser mãe do Miguel. Né? Muito Também bom. A gente está percebendo esse orgulho aí. Miguel, quantos anos você tinha quando você escreveu o seu primeiro livro, que está aqui, O Castelo Mágico? Eu tinha 5 anos. E foi minha mãe que digitou esse livro pra mim. Eu fui contando a história e ela digitando. Eu soube que você escreveu ele, e aí... Mas você já sabia ler e escrever aos 5 anos? Sim, a minha mãe me alfabetizou com 3. Ela me ensinou a ler e escrever com 3 anos. Como é, Jéssica, ter uma criança de 3 anos clamando por aprender a ler e escrever? Como é isso? Ele sempre teve esse desejo mesmo, né? Ele sempre pediu aquele a mais. E com a sensibilidade e com o olhar até mesmo muitas vezes de mãe, né? E conhecer um pouco sobre a área educacional, eu fui apresentando esse algo a mais para ele, com as letrinhas, com a junção, com o som que as letrinhas têm. E aí foi fluindo. Ele escreveu. Chegou uma hora que eu falei, agora precisamos efetivar esse sonho. E aí eu digitei para ele esse primeiro, o restante foi somente com ele. Miguel, você escreveu o primeiro livro aos 5 anos, Os Mistérios das Pirâmides. Quantos anos você tinha quando escreveu? 7. 7 anos. Depois do seu terceiro livro? Então esse daí foi um longo processo, né? Demorou poucos anos. Por causa que o Elefante... ele foi uma história que minha mãe contava antes de dormir. E muitas vezes a gente criava essa história só que com acontecimentos diferentes, mas com sempre o mesmo princípio. Um dia eu resolvi pegar essa história e também colocar no papel. Então, já sabendo digitar, eu peguei esse livro e escrevi ele. Aí minha mãe, ela fez toda a parte de desenho, né? A parte de ilustração. E aí imprimimos ele em uma gráfica. E agora ele está aqui. E agora a gente já está falando do 4º livro, que foi o livro que eu apresentei aqui no começo. Sim. E olha, gente, não sei se vocês sabem, mas todos os livros estão esgotados. E eu fiquei sabendo também que tem um outro livro já pronto para fazer a impressão. Jéssica, a gente está falando de um país que às vezes a gente fala que não tem tanto incentivo à cultura, à literatura. E você é mãe de um menino que já tem 4 livros publicados
ali esperando. Como que foi essa relação com a publicação, com editoras, como é que você fez? Ah, realmente, nós estamos num país em que é muito difícil a parte da cultura, né? E eu sempre gostei de ler, então eu consegui transferir, e essa é a relação importante dos pais na vida das crianças, né? E eu consegui transferir isso para o Miguel. A editora tem um alto custo, até para poder fazer, publicar, imprimir, registrar. Então, é todo um processo. E esse processo, se você não acompanha, pode ocorrer a pula de fases, né? E aí onde o livro, ele perde todo o fundamento dele como livro. Mas fui fazendo de uma maneira em que fosse minimizando esses custos, né? Para conseguir realizar o sonho dele de ter o livro dele na mão. E eu estava lendo aqui, tem uma madrinha, uma tia que foi quem corrigiu o livro. Isso. Tem a avó, que é a marqueteira, né? As avós são ótimas, né? Com rede social Pois é. e vendendo os livros e mandando os livros para os outros. A minha avó, eu considero ela bem atualizada. Ah, e como chama a sua avó? É Dalci. Que legal. Dalci Rosa. Manda um beijo para ela. Oi, vó. Um beijo e um abraço pra senhora. Pro meu avô também. Ai, que lindo. Ó, eu estava vendo aqui, Jéssica, que essa produção é uma produção em família, né? Isso. Você, mãe, acompanhando, o primeiro livro você digitou, os outros você acompanhou, e depois a tia fazendo a correção, a avó divulgando. É um processo de muitas mãos. Sim. Vale a pena todo esse serviço? Vale, porque a hora que ele pegou o primeiro livro, ele tremia, ele chorava, ele pulava, ele gritava e não tem preço. Então, é um trabalho de formiguinha que vale muito a pena, porque a realização dele, como pessoa ia falar, eu tenho o meu livro, eu consegui, né? Pena que a gente não conseguiu dar continuidade no sonho que ele quer dar estes livros para as crianças, mas a realização dele de eu tenho o meu livro, eu tenho a minha história sendo contada, não tem preço. Ah, eu queria que quem está assistindo a gente pudesse sentir a emoção que eu estou sentindo aqui de olhar os seus olhos brilhando e tem coisas que só a presença vai trazer para a gente, né? Dá para ver aqui a sua emoção de ter participado disso. E eu fico vendo assim, você é uma mulher que trabalha, que estuda, tem uma outra filha menor e você está cuidando de realizar sonhos de filho. Isso envolve muita dedicação. Sim. É tarefa de casa, são as coisas da escola, você tem médico. E você está dizendo para nós, mulheres, que dá para fazer tudo isso. Dá para fazer com um pouquinho de empenho. No caso dos livros, o que eu fazia entre uma atividade e outra, eu parava um pouquinho e me dedicava àquele momento com ele. Então, todos os livros, mesmo os que eu corrigia com ele, porque eu ia lendo a história, né? E aí eu chegava em algum momento e falava, aqui me explica essa história. Aí ele, não, mas essa parte tem que mudar. Aí ele já sentava ali, eu saía do computador, ele sentava ali e já criava alguma coisa diferente, uma conexão diferente no livro. E isso foi muito legal, porque eu fui acompanhando esse processo do livro acontecer. E às vezes ele falava, mãe, eu vou escrever, depois você lê. Só depois que eu terminar que você vai ler. Então, a gente tinha essas trocas, né? Que eram bem legais. Miguel, você tá do outro lado, né? Você tem uma mãe que super te apoia, que cuida de tantas demandas e ainda apoia você. Como é para você ter essa parceira dentro de casa? Então, eu me sinto muito sortudo, por causa que muitas crianças não têm essa relação com os pais e nem o apoio. Então, eu me sinto muito sortudo em ter pais como a minha mãe. Que legal. Olha, e fica aqui uma dica para as pessoas que nos assistem, as famílias que nos assistem, né? Com um pouco de empenho, como você falou, Jéssica, dá para a gente realizar grandes sonhos dos nossos filhos. Sim. Isso serve para aquele filho que quer fazer esporte, serve para o filho que quer se dedicar a um instrumento musical. Eu sei que, além de tudo isso, acho que ele puxou um pouco isso de você, porque quantos instrumentos você toca? 3. Conta aí pro povo. Eu toco teclado, o violino, eu não tenho tocado muito, né? Por causa que eu não consegui dar continuidade para as aulas. E eu tô aprendendo a tocar flauta também. E olha só, gente, além de tudo isso, ele ainda tem outros sonhos que tem a ver com as linguagens também. Quantas línguas você quer falar?
quando eu crescer, eu vou querer falar 8 línguas diferentes. 8 línguas. E agora você já está estudando alguma? Sim, eu tô estudando francês e inglês. Eu tô fazendo curso. E sabe o que é mais interessante de tudo, Jéssica? Quando você me disse que ele faz através de um aplicativo. Isso. Ele queria fazer, não conseguimos o professor na época, achamos esse aplicativo que era de fácil manuseio para ele, e ele faz direitinho, ele tem um caderno, ele faz as anotações dele, ele estuda sozinho, ele determina o horário em que ele vai estudar, e ele é bem dedicado. Quer dizer, quem quer, encontra um jeito. Sim. E quando a pessoa não é muito esforçada, às vezes ela vai encontrar uma desculpa. Que legal. Bom, me fala aí do seu próximo livro. Então, meu próximo livro, ele vai se chamar A Vila das Cores. Ele é no estilo Bebê Elefante, em que ele vai trazer uma lição. Nesse livro, eu vou dar um spoiler aqui, né? Isso, por favor, tô curiosa. Então, nele, os personagens, eles vivem em uma cidade. E essa cidade é a cidade dos gizes de cor. Giz de cor. Aí, acontece um negócio lá, tem uma briga e eles se separam. E eles percebem que quando as cores estão separadas, o mundo é sem graça. Então eles se reconciliam e ficam todo mundo junto de novo. Quer dizer, o seu livro tem aí também uma lição de vida, ensina princípios, ensina valores. É muito legal estar alinhado com isso, Jéssica, porque esse também é um dos valores da família, são valores da educação adventista também. Olha, a gente está terminando, mas eu queria pedir uma coisa. Queria pedir, Miguel, para você mandar um recado para ir para aqueles crianças da sua idade, adolescentes, ou seja, quem for que estiver nos assistindo e que tem um sonho. Que dica que você daria para eles? Então, a primeira coisa, que eu acho que também é a mais importante, não desista de seus sonhos. Por causa que, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça que você não vai conseguir, mas se você se esforçar, você pode sim conseguir esse sonho. E você nunca pode desistir. Você tem que ser forte. E mesmo se as pessoas falarem pra você que você não é capaz, sempre confie em você. Ai, gente, que vontade de apertar. Jéssica, você falou que é muito bom ser mãe do Miguel. E só nesse último conselho que ele deu aqui pra gente, dá pra ver que você foi uma ótima mãe, tem feito um lindo trabalho com ele, né? Deus tem te honrado. E se tem um menino que escolhe escrever, inclusive, temas que trazem valores e princípios. Que recadinho você deixaria para as mães que têm uma vida ocupada como a sua, que têm demandas? Que recadinho, que dicas você deixaria para nós mães? Nossa família, os nossos filhos, é o nosso maior ministério. Não adianta cuidar dos de fora e deixar os de dentro. Então, muitas vezes a gente vai precisar sim abdicar, né? Vai precisar abdicar de um lazer, de um momento para si, para doar para o outro, mas esse outro é um pedaço nosso, então a gente também está doando para a gente. Então, ser mãe é cuidar, é olhar, é ouvir com um pouquinho de atenção, e não precisa muito, só um pouquinho, entender a necessidade do seu filho e fazer diferente na vida do seu filho. E é isso que eu faço com os meus. Eu escuto, eu presto atenção e eu tô junto com eles. Por mais que o dia seja corrido, mas a gente tem um momento de parar e falar, me conta como foi o seu dia. Então isso é importante. É essa pergunta, como foi o seu dia? Quando a gente pergunta isso para um filho, a gente aprende muito. Muito obrigada por compartilharem lindos conselhos. E o mais bonito é ver que esses conselhos são praticados lá na casa de vocês, a prova está aqui. Parabéns por essa construção familiar. Obrigada. Vocês, enquanto família, sua filha e seu esposo não estão aqui, mas a gente sabe que há uma integração disso. Obrigada por esse momento conosco. A Educação Adventista tem muito orgulho de ter vocês aqui também. Muito obrigada. E nós queremos continuar sendo parceiros. Na nossa rede, você sempre tem um espaço para vir, para falar, para compartilhar seus sonhos e para também que a gente possa sair inspirado, porque vocês são muito especiais. Parabéns, Deus siga cuidando e abençoando vocês. Amém. Amém. Obrigada. E
A gente finaliza aqui mais um podcast. Plus Class é o nosso podcast de educação aqui da Rede Adventista. Hoje nós tivemos a presença da Jéssica e do seu filho, o Miguel Magalhães, que é autor de 4 livros. Esse aqui é o último livro dele, é nosso aluno aqui na Rede Adventista. E eles nos agraciaram com testemunho, com produtividade, e a gente fica muito grato por isso. Para você que nos acompanha, o nosso gratidão também. E quero dizer para você que a Educação Adventista segue como um espaço para pessoas como Miguel, como Jéssica, para poder colocar aqui suas habilidades e compartilhar. Deus abençoe você. Até o próximo podcast.